Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Eclésia, ao vivo pela sua rede Século XXI, para todo o Brasil. Como de costume, toda terça-feira a gente se encontra nesse horário para a gente falar sobre assuntos relacionados à nossa fé católica, doutrina da igreja, catequese e tudo mais. Já vou dizer do que a gente vai falar do tema aqui nosso na noite de hoje, mas quero lembrar um detalhe importante, que aliás tem a ver com o tema. Hoje é dia de São João Maria Vianney, conhecido também como Cura da Ars. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas hoje é dia do padre, oficialmente hoje é o dia do padre, né? Já no domingo a gente já comemorou que a liturgia lembrou também da figura do sacerdote, mas oficialmente hoje é o dia do padre. A gente já inicia o programa dando parabéns para todos os nossos amigos sacerdotes que nos assistem. A gente recebe muitas mensagens aqui de muitos amigos padres que nos assistem. A gente dá parabéns para todo mundo que nos assistem aqui no programa Eclésia. A gente lembra aqui de todos os padres da Rede Século XXI, que a gente manda um grande abraço, um parabéns e, é claro, não tem dúvida, parabéns para o nosso querido padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial aqui do Eclésia. Hoje é dia do padre, padre Guido. Parabéns ao senhor. Obrigado, Eric. Meu grande abraço para todos vocês, prezados amigos e telespectadores. De uma maneira especial, hoje o meu abraço para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, que estão prestes a celebrar a festa de Santa Beatriz, no próximo dia 23, e a família do São Manuel, Dona Lourdínia, da Maju e do Duquinha de Córrego Fundo, de Minas Gerais. É o dia do Padre, por uma feliz coincidência, hoje, dia 4 de agosto, a Igreja nos apresenta São João Maria Vianney. E nós queremos parabenizar todos os padres do mundo, meus colegas no sacerdócio, por esta vocação que ninguém de nós mereceu ou merece. É uma iniciativa, um dom específico e especial de Deus e que todos nós queremos não só apreciar, mas também dar a nossa resposta num gesto de total doação a Deus para o bem dos irmãos, que Deus se entrega diariamente aos nossos cuidados pastorais. Muito bem, e o tema de hoje a gente fala então, tudo a ver com essa data importante, sobre o ministério sacerdotal. A gente vai falar sobre um monte de coisas relacionadas ao ministério sacerdotal. Você que já está acostumado com o nosso programa Eclésia, a gente sempre recebe a interação do nosso querido público que está nos assistindo, você aí de casa. Você pode mandar para a gente, seja e-mail, telefonema, ou mensagem via WhatsApp. Só ficar atento, os nossos números, o nosso endereço de e-mail e também o número do WhatsApp, vai aparecendo durante a nossa conversa aí na sua telinha. Daqui a pouquinho está todos os endereços aí para você ficar atento e acompanhar, para ligar aqui para a gente, ou então mandar a sua mensagem. Na medida do possível, a gente coloca a tua interação aqui na mesa. Falando de ministério sacerdotal. Padre Guido, eu nunca esqueço dessa data, 4 de agosto, que é dia do padre, porque é dia do aniversário do meu pai, na qual eu mando, inclusive, um beijão, viu, pai? E eu decorei que desde cedo essa data é o dia do padre, porque é o aniversário também do meu pai. Mas, domingo que se passou, a gente também lembrou do padre na liturgia. Sim. Né? E também a gente já comemora aquele dia como o dia do padre. Mas o dia certo é hoje ou foi domingo? O dia certo é hoje, dia 4 de agosto. Certo. Agora, por disposição da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a partir do ano 1981, o mês de agosto foi destinado, digamos assim, a ser celebrado como um mês vocacional. E diante das várias vocações, todas abençoadas por Deus, é claro que existe também uma hierarquia, digamos assim, entre vocações específicas ou especiais e vocações comuns. Portanto, a CNBB estabeleceu que o primeiro domingo e a primeira semana de agosto fosse dedicada ao estudo da vocação para o sacerdócio. Certo. A segunda semana para a família, a terceira para a vida religiosa e a quarta semana para o leigo engajado a serviço da igreja, com destaque o catequista. Ah, então essas regras, não necessariamente esse jeito de celebrar a liturgia nesse mês, de repente não é igual em todo mundo, mas a CNBB
acabou estabelecendo essas regras aqui para o Brasil. Perfeito. Inclusive é bom saber, a título de curiosidade, que o mês vocacional na Argentina é o mês de outubro. Não é agosto. Não é agosto. Eu sou italiano, na Itália não existe o mês vocacional. Olha só. Como também no próximo mês, o mês da Bíblia. Mas uma iniciativa que nós temos aqui no Brasil. Mas então está explicado, o dia do padre correto é hoje, memória de São João Maria Vianney, esse grande sacerdote. Aliás, olha só, nós já fizemos um programa Eclésia somente dedicado a São João Maria Vianney. A gente vai começar a nossa conversa falando dele, mas se eu fosse você, eu visitaria o nosso site rs21.com.br, que é o portal aqui da Rede Século XXI. Você procura lá em vídeos, você vai encontrar um programa dedicado a São João Maria Vianney. Aliás, por falar no nosso site, queria pedir que o nosso diretor Bruno, coloca aí pra gente, Bruno, que a gente tem um conteúdo bem interessante que a gente disponibilizou no site do Eclésia, lá dentro do portal da Rede Século XXI, que é um link, tá ali, ó, você entrou no site, clicou em programas, acha o programa Eclésia, e a gente disponibilizou, quero convidar todo mundo para ir lá visitar, tá ali, ó, logo de cara, tem um link para o site do Vaticano de uma catequese do Papa Bento XVI, uma importante catequese do Papa Bento XVI, que ele fez no ano de 2009. Está aí, ó. Fez no dia 5 de agosto de 2009 uma catequese sobre a figura de São João Maria Vianney. Você não pode deixar de ler esse texto, que é muito interessante, muito rico, muito belo, como é costume entre o Papa Bento XVI, sempre um conteúdo maravilhoso, né, Padre Guido? Uma cultura daquele homem extraordinária, Seu né? professor, né, Padre Guido? Também. Seu antigo professor, né? Então vale a pena a gente entrar nesse endereço, ali no site do programa Eclésia, na página da rs21.com.br, e clicar ali nesse link, porque vai direcionar lá para o site do Vaticano para você conhecer também um pouco desse conteúdo que o Papa Bento XVI deixou para a gente. Mas falando desse importante santo, Padre Guido, por que o dia dele está relacionado com o dia do padre? Certo. Em primeiro lugar, quem canonizou São João Maria Vianney foi o Papa Pio XI no ano 1925. E escolheu este homem como padroeiro de todos os sacerdotes, pelo estilo de vida sacerdotal que caracterizou o seu jeito de ser como homem. Um homem completamente dedicado ao bem dos fiéis, um homem de uma vida muito austera e sóbria, e ao mesmo tempo um homem que não olhava pelo relógio quando se tratava de ajudar as pessoas. E o dia dele, meus irmãos, fico envergonhado em dizer isso como sacerdote, né? Mas o dia dele começava às 3 horas de madrugada, quando já tinha fila na igreja para receber um aconselhamento, uma orientação espiritual, uma absolvição dos pecados. Um homem que deu a sua vida para Deus. E olha só, do ponto de vista humano, nunca se apresentou como um homem de destaque pela sua cultura. Pelo contrário, né? Pelo contrário, era muito limitado. Certo. E podemos também afirmar que quando terminava o ano letivo, falando da sua preparação para o sacerdócio, ele recebia uma empurrada, digamos assim, né, da parte dos seus superiores, diante da sinceridade da sua vocação e como ele manifestava o grande amor que tinha para com Deus. Olha, Padre Guido, a história dele é belíssima, a vida dele é riquíssima. Como eu já disse, vale a pena você visitar o nosso site, assistir o programa completo, que já falamos sobre São João Maria Vianney em outras oportunidades. A gente acha que talvez tenha até imagem do corpo dele, porque afinal de contas, esse grande santo, o corpo não se decompôs. Exato, né? É um corpo incorrupto. Até hoje, sim, está dentro de uma urna. E, apesar que já se passaram tantos anos, não cheira mal e o corpo não entrou no processo de decomposição. São muitos e muitos santos que mantiveram o corpo incorrupto depois de muitos anos, alguns casos até séculos, de maneira misteriosa e miraculosa, né, Padre Guido? Exato. Você pode ter notado, você pode colocar de novo a imagem, a fotografia da urna de São João Maria Vianney. O diretor vai botar para a gente na sequência. Sim, se pode colocar somente um instantinho. Os padres, quando morrem, são sepultados com os paramentos sacerdotais. Isso é um costume para toda a igreja, né, Padre Guido? Para toda a igreja. Depois, quando vamos falar do sacerdócio,
posso justificar mais ainda porque existe este gesto e esta tradição. O padre pode notar também como está com a batina, o Santo João Maria Vianney, mais conhecido como Santo Cura d'Ars, a batina sobre pelisse e também a estola. Muito bem. Daqui a pouco, então, como o senhor bem disse, o senhor conta para a gente por que o sacerdote, quando ele vai ser enterrado, quando ele morre, ele é enterrado com os paramentos. Daqui a pouco o senhor explica para a gente. Porque eu queria que o senhor começasse também essa conversa. Começasse não, continuasse, que a gente já começou a falar. Certo. Quando e como foi instituído o sacerdócio? Olha, Eric, não é difícil responder. Chegamos ao último dia de convívio de Jesus com os seus apóstolos, momentos antes de iniciar a paixão, o processo sumário sem defesa e que resultou na condenação à morte. Jesus jantou, celebrou a última Santa Ceia e, ao término deste jantar festivo, Jesus instituiu a Eucaristia, quando ele mesmo consagrou aquele pão e aquele vinho, que a partir daquele instante viraram o corpo e o sangue dele, o deu aos seus apóstolos, eles comeram e tomaram, e Jesus disse: fazei isto para celebrar a minha memória. A partir daquele instante, os 11, Judas já tinha saído, né? Os 11 viraram sacerdotes. É o momento da instituição do sacerdócio, diretamente pela boca de Jesus, na última e mais dramática jornada da sua vida aqui na Terra. Portanto, nós temos como data histórica exatamente uma Santa Ceia celebrada naquela oportunidade, né? Agora, Padre Guido, muitas pessoas que estão nos assistindo, provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, foram batizadas. Sim. Né? E no batismo, a gente recebe, vamos dizer assim, uma herança, também uma tradição, uma herança. A gente já falou sobre o batismo, é riquíssimo o tema. Mas também essa ideia de sacerdócio está presente no batismo, não está, Padre Guido? Exato. Vamos logo para esse tema, já que é talvez o coração do nosso tema aqui, depois a gente vai desdobrando. Qual que é a diferença do sacerdócio batismal e do sacerdócio ministerial que todos os padres e também os bispos receberam um dia a ordenação sacerdotal? Certo. O batismo é o primeiro sacramento que nós recebemos na nossa vida, sacramento chamado da iniciação cristã, através do qual são gerados 4 efeitos. Nós somos libertados de toda forma do pecado original e atual também. Não esqueça que em caso de batizados de pessoas adultas, o batismo é válido como uma confissão. Certo. São perdoados os pecados também atuais. Entramos a fazer parte da família de Deus e recebemos autorização para os demais sacramentos. Adquirimos o nome de cristãos, isto é, continuadores de Cristo, e nos tornamos herdeiros do céu. A partir daquele instante do nosso batismo, nós recebemos o sacerdócio cristão, né? Que é batismal. É um sacerdócio porque somos pessoas sagradas para Deus. A nossa vida tem uma orientação, um caminho bem definido. Aliás, logo após que o padre batiza uma criança, pega um óleo bento chamado crisma, certo, e com este óleo, Eric, faz uma unção sobre a fronte, né? E através desta consagração do Espírito Santo, aquela pessoa que já é cristã em força do batismo, exerce o seu sacerdócio batismal, certo, que significa um compromisso para poder responder aos numerosos sinais da graça de Deus. Não é um sacerdócio ministerial. certo. Ministerial é quando uma pessoa já adulta, é um sacramento que não pode ser dado para uma criança e menos ainda para um adolescente, certo, mas somente adulto, porque determina o status de vida que uma pessoa adquire, né, para sempre. É um sacramento através do qual o homem se torna como uma ponte entre Deus e a humanidade.
exercendo exatamente o seu ministério sagrado, inclusive até as suas mãos são ungidas com o óleo do crisma, administrando os sacramentos e respondendo exatamente ao grande desejo de Deus de poder elevar para Deus mesmo, encaminhar para Deus os fiéis que Deus lhe entrega diariamente. Seria interessante, Eric, citar uma frase de São João Maria Vianney, quando ele disse: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Bonito. Uma frase muito profunda, muito bela. Isto é a melhor das expressões do amor de Jesus. Quando Jesus disse, eu estarei convosco até o fim do mundo, falava já da Eucaristia, porque a Eucaristia é uma das manifestações que o sacerdote usa diariamente para mostrar como ele tem uma vocação não comum. Por isso, a vida dos padres, nós já conhecemos como é que é. Uma vida dedicada exclusivamente para Deus, totalmente para Deus. E hoje, que é o dia do Padre, meus irmãos, mesmo que já o horário meio avançado, assim, né? Mas não tenhamos medo de dedicar um momento até da nossa oração para todos os padres, sobretudo para aqueles padres que Deus colocou no caminho da nossa vida. Eu dizia de anteontem, nas várias homilias das Santas Missas que eu celebrei, certo. Gente, já pensaram, dizia para os meus fiéis, um padre que nos batizou, talvez não sabemos nem quem foi, mas Deus colocou este padre para o batismo. O padre, o primeiro que nos absolveu dos nossos pecados. O padre que nos deu a Eucaristia. O padre que abençoou o nosso amor conjugal aos pés do altar. Olha como Deus coloca o sacerdote à disposição da caminhada terrena de cada um de nós. E que vai nos acompanhar até o final da vida. Exato. Se Deus quiser, todo mundo vai ter a graça de ter um sacerdote no momento da morte, da absolvição dos pecados, tudo mais. Quer dizer, a presença do sacerdote do começo ao fim da nossa vida. Né? Olha, não porque você está falando isso, Eric, eu esta manhã em Bauru, substituindo um padre, acabei encomendando 7 mortos. Puxa vida. Só esta manhã. Olha só, gente, como os familiares também querem a presença do sacerdote exatamente naquele momento tão delicado e difícil da vida. Olha, Padre Guido, eu queria que o senhor falasse para a gente já está chegando no primeiro intervalo do programa, mas na sequência, depois no outro bloco, sim. O senhor falasse para a gente também como iniciou a formação dos seminários, né, porque hoje a gente tem os seminários que são espaços de preparação, lugares de preparação e estudo dos seminaristas, mas nem sempre foi assim. Queria que o senhor contasse para a gente onde essa tradição começou. Sim. E tem uma coisa também que eu queria que o senhor contasse, que é bem interessante, que é aquela frase do Salmo 110, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Sim. Vamos entender quem que é esse Melquisedeque e por que a gente ouve falar essa ordem dele aí que teve tanto poder. A gente vai para um primeiro intervalo. Na sequência, você aproveita, liga para a gente, manda seu e-mail, manda para cá sua dúvida, parabeniza o Padre Guido e a gente, na sequência, continua com essa conversa falando sobre o ministério sacerdotal no dia de hoje, que é o dia do Padre. Não sai daí, a gente volta já já.